morar com o nosso Deus lá no céu. Vamos cantar o hino inicial para entrar com o nosso culto. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Oremos. Querido Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença para Te agradecer as imensas bênçãos que Tu tens dado para cada um de nós. E queremos também fazer deste momento, declarar que nós estamos aqui para Te louvar e para Te engrandecer o Seu nome cada vez mais. Esteja conosco nos momentos que seguem e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Uau, eu falei bom sábado. Agora melhorou. Parece que estamos todos quietinhos. Tá chuva? Estão com frio? Não acredito. Estão com frio. A temperatura está boa. Sejam muito bem-vindos todos os que estão, as nossas visitas esta manhã. Temos algumas visitas no nosso meio. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez nos visitando? Não tem. Alguém levantou a mão assim e já arrumou as quédias do cabelo. Eu já não posso fazer isso porque o meu cabelo já não tem quédias. Eu só tenho cabelo um do lado agora, um do lado do outro. Mas são todos bem-vindos. Que os irmãos se sintam felizes de estar na casa de Deus. E dentro de mais um pouquinho, o pastor Ricardo estará conosco e o pastor André. Eles estão na igreja de Ashfield e dentro de mais um pouco estarão conosco. Então nós vamos fazer nosso serviço de culto normalmente até que eles cheguem. E é nos pedido para que eu avise toda a igreja, para todos os nossos irmãos na igreja, para que fiquem um pouquinho após o culto para uma reunião de uns 10 minutinhos. O pastor Ricardo quer contar alguma experiência sobre o trabalho missionário que tem feito lá no Japão. Então fiquem 10 minutinhos após o culto. Ele falou 10, então 10 minutos, tá? E nós vamos então ouvir o que é que o pastor Ricardo tem para nos dizer. É isso, vamos colocar os nossos pensamentos no Senhor e vamos esquecer os nossos problemas. Se os nossos jovens estão nos telefones, esqueçam os joguinhos, as brincadeiras e vamos colocar o nosso pensamento agora no Senhor, tá bem? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus.
Denise, tudo bem? Eu estava olhando essa revista aqui e eu achei essa figura bem interessante. Sim. O que você vê aqui? Eu vejo Jesus. Eu vejo alguém que está doente, Yeah, parece. ele parece... Olha o olho dele, que engraçado. Vamos pedir para as crianças para ver o que eles acham. Olha aqui a figura. Tá vendo esse homem aqui? What's wrong with his eyes? O olho dele tá meio estranho. Você tá vendo? O que não tem no olho dele? É essa bola. Não tem a parte do meio, né, Denise? Ó, Não. Eu Por vejo que nada será? preto, não. por que será? Olha essa aqui, ela tem o olho normal. Sim. Será que o cara que desenhou esqueceu de colocar? Ou tem alguma história assim? Você sabe alguma história assim? Acho que na Bíblia tem uma história de Jesus. Será? Como é que é a história? Vocês sabem? Como é que é, Joshua? Um homem cego e Jesus curou ele. Ah, e essas pessoas em volta? O que aconteceu? Ficaram assustados. Porque eu acho que esse homem aqui, ele estava gritando, Jesus, Jesus. Foi assim, Fábio? Foi? E ele estava chamando Jesus, Jesus. E as outras pessoas, não me lembro o que eles falaram pro homem que estava gritando, Denise, você lembra? Eles gritaram, não, sai daqui. Jesus não quer ver você. Falou, fica quietinho, você tá falando muito alto, não consigo ouvir Jesus, fica quieto, né? É isso aí, Diego, eles falavam, shh. Mas o que Beatriz, você vê que Jesus está fazendo aqui? Curando. Ele foi até ele, passando a mão aonde? Dele. No rosto dele. Ele pôs a mão no rosto dele. E o que aconteceu, GG? Ele começou a ver de novo. E você acha que ele ficou feliz? E sabe, quando você tá doente, você tem que cuidar das pessoas que estão doentes também, né? Porque Jesus, olha quantos aqui também estão doentes. Ó, parece que eles estão doentes também. Jesus sempre queria deixar as pessoas ficarem bem boas novamente. E será o que eu posso fazer para ajudar alguém que está doente? Você tem alguma ideia, Denise? O que eu posso fazer se minha amiga está doente? Eu não posso curar ela. Bom, eu posso orar a Deus. E Deus pode ouvir e Deus pode curar. Oração. O que mais que a gente pode fazer? Tem alguma ideia? E se a gente dá um copo de água para eles? Ou quando a mamãe tá doente, você pode dar um copinho de água. Mamãe, você quer um copinho de água? Ou você pode dar o que mais que cheira bem? Flores para eles. E pode orar. Boa ideia. Então, Denise, você pode orar pra gente lembrar essas coisas? Sim. Vamos fazer Papai do Céu agora, então. Ok. Todas as crianças repetem depois de mim. Papai do céu, obrigado por as histórias de Jesus quando ele curou as pessoas. Por favor, ajude-nos a orar por outras pessoas que estão doentes. Ajude-nos a ficar quietinhos agora no serviço. Em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus.
tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. Agora damos a oportunidade aos diáconos para recolher os dízimos. Deus Todo-Poderoso, Teu é o poder e toda a glória. Senhor, queremos Te agradecer imensamente, Senhor, pelas ricas bênçãos derramadas por Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, porque nós podemos doar, Senhor, aquilo que o Senhor nos dá. E seja com todos que doaram essa manhã, com todos, com as suas ofertas, com o dízimo e tudo, Senhor, que eles sejam entregues exatamente nos lugares aonde necessitam, Senhor, que eles sejam dirigidos por Ti. Esteja conosco, Senhor, para que nunca falte nada na nossa mesa, Senhor, e nunca falte saúde para ganhar o nosso ganha-pão. Esteja com todos nós e todos aqueles que doaram, Senhor. Esteja conosco no contínuo de adoração a Ti, Senhor. É o que Te pedimos, Te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Hoje é o último sábado, o último dia para fazermos os nossos pedidos da lição. Portanto, quem ainda não fez o seu pedido de lição, hoje tem a última oportunidade. Faça o seu pedido da sua lição da Escola Sabatina. Pode conversar com a diretora da Escola Sabatina logo após o culto, porque hoje é o último dia para fazer o pedido da lição. Tá bem? Para dar continuação ao nosso culto ao Senhor, agora cantaremos o hino de número 511, 571, 571, Lindo País. Ao som da música ficaremos de pé.
cheios de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas, não terão mais lutas nem mais luz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as almas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos estilar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós do nosso Jesus louvar. Vamos nos colocar de joelhos para orarmos ao nosso Deus. Grande e poderoso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te louvar e para engrandecer o Teu nome. Ó Senhor, nós estamos aqui também para dizer que temos a certeza de que Tu és o nosso único Deus, o nosso único Salvador, Jesus Cristo. E estamos aqui, Pai, para Te agradecer as imensas bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um de nós, sobre cada um dos Teus filhos aqui e sobre cada um dos Teus filhos ao redor do mundo. Ó Pai Santo, que Tu, Espírito, possa estar no nosso meio neste momento e que nós possamos entender a mensagem que o Senhor reservou para nós através do pastor Ricardo, para que assim nós possamos nos preparar para a Tua breve vinda, Pai. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, um bom dia a todos, feliz sábado, como estão? Tudo bem? Apenas alguns anúncios e algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao pastor Ricardo, a Michele, por terem aceito o convite, não é? Hoje é o segundo sábado deles conosco e infelizmente o último, não é? Terça-feira estarão retornando para o Japão, mas desde já como igreja agradecemos a presença de vocês, acima de tudo sua disponibilidade em vir e compartilhar a mensagem de Deus. Hoje certamente será a segunda parte da mensagem que já ouvimos sábado passado. Eu tenho certeza que todos nós seremos grandemente enriquecidos espiritualmente com essa mensagem de Deus. Muito obrigado. Deus possa continuar abençoando-os como família, como casal e também no ministério, né, que desenvolvem os desafios que encontram nas igrejas ali no Japão. Irmãos, três coisinhas.
Em primeiro lugar, lição de escola sabatina em português. Hoje é o último dia, nós estamos recolhendo os nomes, já recebi vários. E na segunda-feira ou terça-feira entrarei em contato com a casa publicadora nos Estados Unidos para podermos fechar o pedido das lições em português, as assinaturas para esse período agora. Então ela deverá vir entre abril deste ano até janeiro de 2014, ok? Então me procurem hoje após o culto, se alguém ainda não fez a sua encomenda. Eu já tinha passado os valores, 28 a lição de professor e 21 a lição de aluno. Não está incluído aí o frete. Então depois que tivermos o número certo, ela vai me passar o valor do frete, eu menciono o frete, e na hora que você recolher a sua primeira lição, você paga o complemento que seria relativo ao frete das lições, ok? Sábado que vem, dia 2 de março, dia do Mais Amigo, não esqueça, ponha na sua agenda, não é? Dia de almoço na igreja, dia de culto jovem, é um dia intenso, creio que ensaio do coral também. Então programe-se, põe na sua agenda, sábado dia 2 de março, dia do Mais Amigo. Esperamos todos vocês sábado que vem para uma manhã bem especial. E eu queria pedir ao Inácio e ao Carlos agora que rapidamente distribuíssem esse cartãozinho, não é? Esse cartãozinho ele está relacionado ao evento do mês de maio, a série de conferências, ok? Do Last Empire, o Harvest 2013. Então, recebam esse cartãozinho, vocês vão ver o seguinte, nós já trabalhamos com eles em algumas outras ocasiões. Atrás do cartãozinho, você vai ter um espaço em branco para que você possa colocar o nome de 5 pessoas. 5 pessoas pelas quais ou com as quais você pretende trabalhar. Você põe esses nomes no cartão, ore por essas pessoas. A gente programa tudo, irmãos, a gente convida alguém, a gente organiza todo o programa, mas nós sabemos que, em última instância, é o poder de Deus, não somos nós, é o Espírito Santo que tem que trabalhar nos corações, impressionar as mentes e fazer com que esse evangelho que será pregado, ele possa frutificar nos corações. Então o objetivo é que nós possamos desde já começar a inundar essas pessoas que nós queremos convidar para estarem conosco, com nossas orações. A oração intercessória, ela tem poder. Então relacione esses nomes, comece a orar desde já. Eu não sei onde você vai colocar esse cartão. Ele pode ficar na sua mesa de trabalho, ele pode ficar dentro da sua Bíblia, ele pode ficar dentro da sua agenda de trabalho, pode ficar no painel do carro, não importa. No local mais visível e naquele local onde você todo dia olha, para que você possa se lembrar de orar por essas pessoas. Então, o que for mais prático para você, deixa ali, relacione os nomes, comece a orar desde já. Não se esqueça que faltam menos de 3 meses, já estamos aí, final do mês de fevereiro, temos aí o mês de março e abril. E no dia 3 de maio começará então o projeto evangelístico. Então é fundamental, é prioritário, ok? Receba o cartãozinho, vamos orar intercessoriamente, pense nas pessoas que você quer convidar, podem ser amigos. Lembre uma coisa, tudo bem que você ore por aquele seu amigo que está lá no Brasil, que está lá na Madeira, que está lá em Portugal, não tem problema. Mas nesse cartãozinho é para você orar por pessoas que estejam dentro do seu acesso, pessoas que você pretende convidar. Ok? Não é para orar por pessoas que estão, mas pessoas que você quer diretamente trabalhar e convidá-las para o projeto evangelístico. E vamos desde já inundar com nossas orações intercessórias. Eu queria só mais um favor antes de prosseguirmos com a mensagem especial dessa manhã. Peguem o seu celular, está na bolsa? Pegue seu celular, todo mundo pegue seu celular. Está na bolsa, no bolso, em algum lugar, está aí. Eu queria que você agora olhasse para ele, desligue o seu celular, ok? Ou ponha no Vibro Call, para não termos interrupções durante o sermão, ok? Dê uma verificada. Se você acha que, dê uma olhadinha e confirme, para não termos, quem sabe, interrupções durante o sermão. Dê uma verificada para que a gente permita que o Espírito de Deus trabalhe e de uma forma muito suave, muito impressiva, nossos corações sejam alcançados. Tá? Se alguém precisar de ajuda para desligar o celular, nós temos equipe técnica que pode aí dar uma ajudinha para você, tá bom? Vamos agora ouvir a mensagem especial que preparará o nosso coração e louvará também o nome de Deus por Maria.
de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida Ele deu. Declaro tudo que eu sou perante o trono dia Deus me dá o pão para viver. Por isso eu quero proclamar a todo o seu poder. Confiante e segurar na sua forte mão. E assim pra sempre desfrutar de sua proteção. Com meu viver, eu quero amá-lo, Pai, seu amor. Eu quero conhecer tudo que tenho, é seu pra sempre, irei servi-lo. Com meu viver. Tudo em ordem. Como foi a sua semana? A minha foi boa, foi ótima. Nós, a Michelle e eu, tivemos a oportunidade de visitar a Nova Zelândia, com a orientação de alguns de vocês que já moraram lá. Estivemos numa igreja em Red Oak Church, muito interessante, muito gostosa a experiência, mas nós não vimos a hora de voltarmos aqui para rever o rosto de amigos, porque eu acredito de todo o meu coração que o rosto de cada um de vocês que eu estou vendo aqui é o rosto dos meus vizinhos, um condomínio muito lindo que eu vou morar, logo, logo. E diz que as casas lá são de ouro, e as ruas também. E eu vou sair de casa toda manhã e eu vou olhar e vou ver vocês, os meus vizinhos no céu. Vai ser maravilhoso. A gente tem que chegar lá. E é para isso que a gente vem aqui todo final de semana, ouvir a palavra de Deus, aprender, crescer, nos preparando para esse dia. E para levar outros com a gente. Porque eu sei que você quer estar lá. Você quer, por isso você veio aqui hoje. E tem tanta gente para levar junto, para compartilhar uma coisa tão boa que se chama vida eterna. A gente não é egoísta, não pode guardar só para nós, né? Ainda mais um presente desse que é de graça para nós. Mas custou caro para Jesus. Por isso, nesse momento, antes da gente começar a mensagem dessa manhã, abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer mais uma oração. Vamos curvar nossa fronte, vamos usar a nossa imaginação e viajar agora lá para o centro do universo para falar com o nosso Deus. Querido Pai, nosso Deus, nosso Senhor, nós aprendemos que a oração não traz o Senhor até nós, mas nos eleva até a Ti. Por isso, nesse momento, nós sabemos que juntos, como grupo, estamos entrando
na sala celestial do trono de Deus. E aqui, neste momento, nós sentimos já a Tua presença. E sentimos que é tão agradável, tão gostoso estar diante do Rei do Universo, o Criador da nossa vida, o nosso mantenedor. Aquele que nos salvou e nos dá esse presente maravilhoso chamado vida eterna. Senhor, podemos ver o Teu trono, o Senhor ali assentado com a sua coroa brilhando em glória, e merece toda a nossa devoção, o nosso louvor, a nossa vida e a nossa entrega, porque o Senhor veio aqui nesse mundo, se tornou um de nós, viveu, sofreu e morreu aqui, para que nós pudéssemos viver contigo para sempre. Por isso hoje nós louvamos o Teu nome e pedimos a presença do Teu Espírito em nossa mente, em nosso coração, ao abrirmos a Tua palavra e ao compartilharmos aquilo que o Senhor revelou a esses profetas do passado e escreveram essa mensagem que veio de Ti, para que possamos nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Quantos estiveram aqui semana passada? Levante a mão. A maioria, quase aí 80%, 90%. Hoje é a parte 2. Então a gente vai relembrar um pouquinho daquilo que a gente viu semana passada e vamos continuar para aprendermos e entendermos o que Deus espera de nós nesse momento da história do mundo, que eu acredito com toda convicção que estamos vivendo os últimos anos, não sei se décadas, mas é nessa geração que eu tenho convicção que Jesus vai voltar. Todos os sinais indicam que Jesus está vindo. Tudo ao nosso redor, no mundo político, no mundo econômico, no mundo religioso, na sociedade, a natureza, tudo tem mostrado para nós que temos o conhecimento da profecia que Jesus está voltando. Logo nós vamos vê-lo em glória nas nuvens do céu. A questão é, estou pronto para isso? Será que eu estou preparado? Na semana passada, nós vimos algumas coisas surpreendentes, interessantes e diferentes. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já se sentiu assim espiritualmente falando? Eu me senti assim por muito tempo. E a nossa vida espiritual muitas vezes passa por isso. Tem momentos que a gente está lá em cima, tão perto de Deus, tão perto de Jesus, que parece que a gente vai tocá-lo. Parece que Ele está do nosso lado. Parece que ouvimos a voz dEle. Por quê? Porque você passou por uma dificuldade, um problema. Você orou. Quem sabe pessoas oraram por você, a igreja orou por você e você viu um milagre. Milagre é aquele impossível, é aquilo que você não tem como fazer, mas Deus pode. E é a resposta de uma oração. E aí você está tão pertinho de Deus, sente tão bem, você quer que Jesus volte naquele momento, porque você já está lá. Mas aí o que acontece? Vem a tentação, a provação, vem aquele pecado que nós acariciamos, guardamos na nossa vida e leva a gente para onde? Para o fundo do poço. E aí muitos de nós esperam chegar lá no fundo do poço para orar, para buscar, para pedir perdão, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Jesus nos perdoa, nos purifica com o sangue dele, nos cobre com a justiça de Cristo e a gente volta a ter um relacionamento de crescimento espiritual com Cristo. E aí chegamos num ponto que isso acontece de novo, e caímos, e aí voltamos, e subimos, e ficamos nessa gangorra, subindo e descendo. Eu acredito que todos nós já passamos por isso, ou estamos passando por isso, mas esse não é o plano de Deus para nós. Deus não quer que nós vivamos assim. Isso causa aquele estresse espiritual que eu estava falando semana passada. Quantos chegam ao ponto de desistir e abandonam a fé, abandonam a igreja e vão viver uma vida de conforto, na zona de conforto espiritual, onde eu não tenho que enfrentar esse estresse e essa subida e descida. A vida espiritual nossa devia ser mais ou menos assim, deve ser assim e pode ser assim, de constante crescimento, onde você vai aprendendo, vai santificando, vai desenvolvendo, e aí de repente um acidente pode acontecer. Mas você não fica aqui muito tempo, você não espera ir ao fundo do poço. Você já em seguida reconecta a sua conexão com Cristo e aí você volta a crescer espiritualmente. Às vezes passa por momentos que parece que não tem crescimento espiritual. É pequeno, mas ele está acontecendo. E aí você tem uma experiência mais profunda, um entendimento maior da palavra de Deus, seu relacionamento cresce. É isso que Deus espera de nós e é isso que pode acontecer na nossa vida. Essa é a zona de conforto espiritual que Deus quer para cada um de nós. Você viver livre daqueles pecados constantes, livre
daquele vício, livre daquele problema. Deus pode libertar. Não existe, como eu disse já, nenhum pecado, nenhuma tentação que você não possa vencer. Não existe nada que Deus não possa tirar da tua vida. Não existe. O poder de Deus é total e absoluto para aqueles que se entregam totalmente a Ele. Por isso nós temos que fazer uma entrega total da nossa vida. E hoje eu vou tentar explicar um pouquinho o que quer dizer isso e como eu consigo fazer isso. Entregar toda a minha vida, tudo que eu tenho eu sou. Diariamente, constantemente. E aí a sua vida sai desse estresse espiritual e aí volta a ter aquele crescimento espiritual. Semana passada nós vimos isso. E nós entendemos que todos nós passamos por um estresse espiritual. Essa é a área onde a maioria de nós às vezes se encontra. E parece que quando a gente está aqui nesse centro, nós vamos dividir no meio, rachar no meio. Eu passei por isso na minha adolescência mais intensamente. Eu estava com 18 anos de idade, morava no norte do Paraná, na cidade de Maringá, fazia engenharia química na Universidade Estadual de Maringá e estava envolvido com os meus amigos da faculdade. E a minha vida foi rachando ao meio, porque eu gostava de estar com eles, e eu gostava de conversar com eles, e eu comecei a gostar de fazer o que eles faziam. E a minha vida espiritual foi se dividindo e rachando no meio, porque chegou o ponto de sexta-feira à noite, meu pai era o pastor da igreja central de Maringá. Então, chegava sexta-feira à noite, eu saía com eles, a gente ia para algum lugar, beber, conversar, ficávamos ali até meia-noite, 1h, eu ia para casa, levantava sábado de manhã, ia para a igreja passar a lição, na classe dos adolescentes. E eu vou dizer para vocês, eu gostava muito dos dois. Já passou por isso? O jovem passa por isso às vezes. Só que eu tive que tomar uma decisão, ou é um mundo ou é outro. E não tem comparação à recompensa final, ou final da história. Se eu continuasse daquele jeito, o que ia acontecer comigo? Eu não conseguia mais, porque chegou uma hora que parecia que literalmente eu ia rachar no meio. Eu tinha que escolher um mundo ou outro, um lado ou outro. E foi quando eu abandonei tudo, abandonei meu curso de engenharia e fui para o UNASP fazer teologia. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não tenho dúvida. Mas isso acontece na vida da gente. A gente passa por esse estresse espiritual. E temos que tomar uma decisão. Ou de fazer uma entrega total e sermos vencedores em Cristo. E aí vivemos uma vida de santidade nessa zona de conforto espiritual. Ou a gente desiste e acaba atravessando essa outra linha e nos tornamos prisioneiros do pecado e do mal. Quando nós conseguimos, entendemos, compreendemos e racionalmente fazemos uma entrega total da nossa vida a Deus, atravessamos aquela linha e entregamos tudo que nós desejamos, sonhamos, queremos, tudo que somos, tudo que temos, entregamos a Cristo, uma mudança radical acontece na nossa vida e algumas coisas tomam lugar. A primeira coisa que toma lugar na nossa vida é isso. Você não se preocupa mais com os 10 mandamentos. Eles não são para você. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso? Abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. Veja o que diz aqui. 1 Timóteo 1, versos 9 a 10. 9 e 10. 9, 10 e 11, melhor. Aqui diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Veja bem, a lei não é para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A lei é para esses, não é para quem é justo. Quem é justo não está nem um pouco preocupado com os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, ou a lei de Deus, elas estão aonde? Agora, vire algumas páginas até o livro de Hebreus. Hebreus 10, verso 16. Hebreus 10, 16, diz assim: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei aonde? No seu coração as minhas leis, e sobre a sua o quê? Mente as inscreverei. Então aquele que faz a entrega total da sua vida a Jesus, a lei de Deus já está na mente e no coração. E como o salmista diz no Salmo 119, 11, ele medita na lei
de dia e de noite. Ele já vive de acordo com a lei. E a lei muda o significado, porque a gente olha para a lei de Deus e pensa assim, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas não é para você, porque você já não faz aquelas coisas. É para os outros. Pense bem. Quando a Bíblia, a palavra de Deus, os 10 mandamentos, diz assim, não adulterarás, não é para você. Está dizendo para os outros. Está dizendo assim, olha, você é casado, você é casada, você ama seu esposo, a sua esposa, Deus está protegendo o seu relacionamento, a tua família, o teu lar. Então Deus está dizendo para todo mundo não olhar para a tua esposa, é tua. Deus está dizendo para os outros não olhar para o teu marido, é teu. Está protegendo o teu relacionamento. Quando a palavra de Deus diz não matarás, não é para você, você não vai matar ninguém. Está dizendo para ninguém tirar a tua vida, porque a tua vida é preciosa. Quando a palavra de Deus diz não furtarás, Deus sabe quanto você lutou, trabalhou, se esforçou para adquirir os seus bens. Deus está protegendo os teus bens. A lei é para os outros, não é para você. Quando diz honra teu pai e tua mãe, Deus está dizendo, olha, você hoje é filho, você vai crescer, vai ficar bobo e vai casar. Não é assim? A gente conversou isso sábado passado. Aí você vai ter filhos, você vai ver que coisa maravilhosa teus filhos honrarem você. Então, primeiro você tem que dar o exemplo para eles, honrando você e os teus pais. Está vendo? O benefício todo é nosso. A lei é para nós, para nos proteger. E nós que já entregamos nossa vida totalmente a Deus, já cumprimos essa lei naturalmente, porque ela está inscrita no nosso coração e na nossa mente. Essa é a primeira coisa que acontece. O que mais acontece quando eu entrego minha vida totalmente a Deus? Acontece isso. Ontem à noite, no grupo de estudo, um pequeno grupo, a gente estava vendo um pouquinho sobre isso. Satanás fica daquele tamanhozinho, a tentação fica daquele tamanho, você ri da tentação. Você não se preocupa mais com ela, porque você tem tanto poder, tanta força na sua conexão com Jesus, que quando a tentação vem, você nem pensa duas vezes, você vira as costas para ela e vai embora. Você está com o pensamento voltado a Deus. E essa promessa, ela é real. A primeira promessa que Deus fez ao mundo foi quando Adão e Eva pecaram e Jesus disse o seguinte, o seu descendente vai ser inimigo da serpente. E o que vai acontecer? A serpente vai morder o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E ele continua fazendo isso como? Hoje, Jesus continua fazendo isso. Está em Romanos, capítulo 16, no verso 20. Vou esperar você encontrar. Romanos 16, 20. Aqui diz assim, e o Deus da paz, em breve, esmagará onde? Debaixo dos vossos pés, a Satanás. Deus esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Ele fez isso muitas vezes, está aqui nesse livro. Um dia Satanás chegou para Deus e falou assim, aquele homem chamado Jó, aquele ali, olha, ele só é fiel porque dá uma olhada na vida dele. O Senhor deu tudo para ele, protege ele. E Deus falou o quê? Você não conhece Jó, eu conheço Jó. Satanás foi lá, aconteceu tudo o que aconteceu, e Jó foi um instrumento de Deus para fazer o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Com a atitude dele. Isso acontece conosco hoje. Todas as vezes que você diz não para uma tentação, todas as vezes que você vence com o poder de Jesus na sua vida, é isso que acontece. Você está esmagando o inimigo de Deus. E Deus olha para você com o mesmo orgulho que ele olhou para Jó. Porque a palavra de Deus diz que Deus tinha orgulho de Jó. Ele tem orgulho de você, quando você vence a tentação. E nós podemos fazer isso com o poder de Jesus. Quando nós fazemos a nossa entrega total, e isso acontece na nossa vida naturalmente. O que mais que acontece? Nós conhecemos bem a história. Está no último capítulo do livro de João. João capítulo 21. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Nós conhecemos bem a história. E agora, depois da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos que estão pescando. E naquele momento que eles estão lá no barquinho, no mar da Galileia, pescando, quando eles deveriam estar pescando homens, porque Jesus já tinha chamado eles para serem pescadores de homens, mas agora eles desanimaram. Pedro falou para os amigos dele, para os outros discípulos, eu vou pescar. E o texto diz que Tiago, João e mais uns 2 ou 3 falaram, a gente vai com você. Pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Aí aparece uma figura lá na praia. Eles não reconheceram, não sabia quem era. E ele falou uma coisa que irrita muito pescadores. Tem alguém aqui que pesca, sabe que se irrita.
pegaram alguma coisa aí? Ele já sabia. Eles, não pegamos nada. Não, joga, né, a rede do outro lado do barco. De repente, já estava pesado, começaram a puxar. Ninguém entendeu, mas João entendeu. João não reconheceu o homem lá na praia, mas ele reconheceu o milagre. Aí ele olha e diz, Pedro, é o mestre. Se você ler o texto, você vai ver o detalhe que João coloca aqui. E é muito interessante. Verso 7, vamos ver aqui. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Esse é um ponto muito interessante. Quando você vai na praia, o que você faz com a roupa? Você se veste ou você tira? A gente tira, né? Pedro, ele se vestiu. E aí ele pulou no mar. Eu não sei, eu não tenho a palavra final nisso, mas eu acho que, da última vez que ele tinha encontrado com Jesus naquela situação, o que aconteceu? Quando ele reconheceu que era Jesus, ele estava no barco. Ele desceu do barco e fez o quê? Foi andando sobre a água para encontrar com Jesus. Eu acho que dessa vez ele achou que a mesma coisa ia acontecer. Só que dessa vez chegou com a roupa molhada lá na praia. Não deu certo. E quando ele chega lá, Jesus já tinha um fogo aceso, um peixinho, e falou para ele, traga mais peixes aí. E começaram a comer. Jesus estava ali para preparar o café da manhã para eles. Ele sabia que eles não sabiam pescar, não conseguiam pescar. Ele conseguia, não sei como, mas ele já estava com peixe ali. E agora eles estão tomando café da manhã, de madrugada, cansados. E Jesus olha para Pedro e diz para ele o quê? Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus tinha para dizer para aquele que ama a Jesus? Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Você realmente me ama? Vai cuidar dos meus cordeirinhos. É isso que Jesus está dizendo para você e para mim hoje. Você realmente me ama? Se você me ama, você vai se tornar um pastor das minhas ovelhas. E não precisa fazer faculdade de teologia, não. Todo mundo se torna um pastor para Jesus. Vai cuidar das ovelhas dele, vai cuidar do rebanho dele. Tem tanta gente que precisa fazer parte desse rebanho. E só vai entrar nesse rebanho de Jesus se você fizer alguma coisa. Se você falar. Se você testemunhar. Se você ensinar. Se você ajudar. Se você for amigo. Você se torna esse pastor. Você ama Jesus? Pense. Reflita. Porque é isso que ele vai dizer para você. Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Traga elas para o meu rebanho. Para que elas sejam também seus vizinhos lá no céu. É isso que Deus quer de nós. É isso que acontece quando a gente se entrega totalmente a Ele. O que mais que acontece? Isso acontece quando eu me entrego totalmente a Jesus. A gente fica parecido com quem? Com Ele. As pessoas olham para você e já não reconhecem mais você. Que diferença! Você mudou, você já não é mais a mesma pessoa. Sabe uma coisa que eu notei que acontece com a pessoa quando ela experimenta o processo da conversão? Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, a primeira coisa que muda na vida dela é a linguagem. Ela não fala mais do mesmo jeito. Palavras que ela usava, ela não usa mais. O jeito de falar muda completamente. E aí as pessoas notam, as pessoas percebem que aquele camarada que era engraçado, brincalhão, e usava certas palavras para fazer as brincadeiras e as piadas, ele não usa mais aquilo. E isso é uma mudança natural, a pessoa nem percebe, mas os outros em volta percebem. E tantas outras coisas mudam, começa por aí. Mas a mudança vai acontecendo. Vai acontecendo. E as pessoas ao redor começam a perceber. Se dentro de um relacionamento, um começa a se aproximar mais de Jesus e faz uma entrega da sua vida a Jesus, o outro percebe. Porque a pessoa não aguentava que você dissesse aquela palavra, aquela provocação, ela já explodia. Agora a pessoa está mais paciente, ela já não devolve na hora,
ela já está mais calma, as atitudes dela são diferentes. A gente fica mais parecido com Jesus. Nós começamos a refletir o caráter dele. E há muitos textos na palavra de Deus que nos dizem isso. Vamos ver um deles, Romanos 13, 14. Romanos 13, 14 diz o seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A gente se reveste de Jesus. Você não é mais você. Você coloca uma máscara e veste uma roupa, e as pessoas olham e veem Jesus, não veem você. E de repente acontece o que aconteceu com uma pessoa, que eu achei muito interessante isso. 1996, eu nunca vou esquecer, foi meu último ano no curso de teologia, no NASP. E o pastor Bulhon foi convidado para fazer semana de oração para nós. Durante aquela semana de oração, ele contou uma coisa surpreendente. Ele disse que ele tinha passado, não fazia muito tempo, por um estresse espiritual na vida dele. Igual isso que a gente está falando aqui. Então, até esses grandes homens que a gente admira e respeita passam por isso. E a coisa era tão séria que ele precisou buscar conselho de um outro pastor. Agora, imagina quem que é o pastor que o pastor Bulhon vai se aconselhar. Você começa a pensar, né? Quem que é esse homem? Era um pastor aposentado, mora no interior de São Paulo, aí alguns já começam até a pensar quem que era. E ele já faleceu, alguns anos atrás. Mas ele foi lá na casa desse pastor, conversou com ele, bateu um papo com ele de algumas horas, e aí ele percebeu que era tudo coisa da cabeça dele, estava tudo bem espiritualmente. Deu conforto para ele, deu paz. E aquele pastor, naquela conversa, antes deles saírem, ele se despediu do pastor aposentado. E antes de sair, ele falou: eu tenho uma última pergunta, pastor. Pode falar, meu filho. Aquele pastor de 90 e poucos anos disse para ele: bom, é o seguinte, por que quando eu falo com o senhor, parece que eu estou falando com Jesus? Eu ouço a sua voz, pastor, parece a voz de Jesus. Eu pego na tua mão, parece que eu estou pegando na mão de Jesus. Sabe o que aquele pastor falou? Desculpa, meu filho, eu não sei do que você está falando. E ele insistiu. Mas eu converso com o senhor, o seu conselho, a sua voz, parece que é a voz de Jesus. Parece que eu estou aqui conversando com Jesus. Eu não sei do que você está falando. Aí o pastor Bulhon parou, pensou um pouquinho, falou: deixa eu mudar a pergunta. Pastor, quanto tempo você passa em comunhão com Jesus por dia? Quanto tempo em oração, lendo a Bíblia, meditando? Ele parou, pensou um pouquinho e falou: olha, agora que eu estou aposentado, umas 6, 7 horas por dia. Já entendi, o pastor Bulhon disse. Já entendi. E foi embora satisfeito com a resposta. Como que não vai ficar parecido com Jesus? Passando tanto tempo com Ele. Nós convivemos com outras pessoas dentro da nossa família. O relacionamento do casamento faz isso com a gente. Nós somos transformados. O meu pai e minha mãe, tanto tempo vivendo juntos, a minha esposa um dia viu uma foto dos dois, assim, olhou e falou: parece irmão. Meu pai nem ia casar com a irmã. Mas eles se conviveram tanto tempo, ficaram tão parecidos. Né? Acontece isso. Você é transformado por aquilo que contempla. Por que a gente não é mais parecido com Jesus? Porque a gente está gastando pouco tempo. Muito pouco tempo. Quantas horas por semana você passa em comunhão com Jesus? Estudando a Bíblia, lendo os relatos da vida dele. Quantos minutos por dia? Quem que é bom em matemática? Me responde. Quantos períodos de 15 minutos existem em um dia? 24 horas. Quantos períodos de 15 minutos? 96. Olha só, Deus deu para a gente em um dia 96 períodos de 15 minutos. Quantos desses períodos a gente dedica para ter relacionamento com Ele, comunhão com Ele? Será que é muito eu dedicar 2 ou 3? Eu ainda fico com 93 para, junto com Ele, fazer tudo que eu tenho que fazer. Dormir, trabalhar, estudar e todas as outras atividades. Mas será que é muito eu dedicar, como Daniel fazia, 3 vezes ao dia? 3 períodos de 15 minutos no seu dia? Se você fizer isso, vai mudar a sua vida completamente. Você vai se tornar mais como Jesus. 15 minutos pela manhã. E eu digo para você, 15 minutos de sono a mais de manhã não faz falta, não. Ele faz falta no começo da noite. Se você for dormir meia hora mais cedo, isso vai fazer diferença, mas de manhã não vai fazer. E a gente fica ali, perdendo, quem sabe, minutos preciosos de comunhão com Jesus pela manhã. É isso que nós precisamos fazer.
E é isso que vamos fazer quando fizermos essa entrega total. O que mais acontece na nossa vida quando nós entregamos totalmente nossa vida a Deus? Nós nos preparamos para um grande evento que já começou a acontecer, que é o batismo do Espírito Santo. Isso vai acontecer na sua vida se você estiver pronto, orar, buscar, implorar e pedir a Deus: Senhor, eu preciso do teu poder para ser transformado e me tornar como Jesus. João Batista mesmo disse: eu batizo com água, mas ele, o Cordeiro de Deus, vai batizar com fogo e o Espírito. E nós nos preparamos para receber isso quando nós fazemos a nossa entrega total. Vamos ver Mateus 3, verso 11. Mateus 3, 11. E aqui diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo do Espírito vai acontecer na igreja de Deus, entre o povo de Deus, quando o povo de Deus estiver pronto para receber esse batismo. E nós temos que nos preparar fazendo a entrega total da nossa vida. Agora, como que eu faço essa entrega total? O que significa essa entrega da minha vida? Tudo que eu tenho, que eu sou. Nós temos 5 sentidos. O espírito de profecia chama como? Como é o nome que está descrito ali para os 5 sentidos? Alguém já leu, já ouviu? Como que aparece escrito ali no espírito de profecia? Visão, audição, olfato, paladar, o tato. Como que é chamado isso? Alguém sabe? É chamado de avenidas da alma. Aí já dá para entender. É a linha de acesso da nossa mente, do nosso corpo. É a avenida da alma. E a avenida da nossa alma, muitas vezes, ela está aberta para tudo, para qualquer coisa. Então, tudo que eu leio, tudo que eu vejo, que eu assisto, que eu ouço, que eu escuto, tudo aquilo que eu como, que eu bebo, se torna parte de mim. Por isso que Jesus estabeleceu a nova aliança. E aí a gente não comemora mais a Páscoa, mas agora a gente comemora o quê? A Santa Ceia. Cujos símbolos ali é uma parte de alimento. Alimentar do quê? Da palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. Ele tem que ser o nosso alimento. Então nós somos transformados e mudados por tudo aquilo que entra no nosso corpo. Agora, Deus quer que você faça como um monge e vai ficar lá no mosteiro, uma freira, fazer um voto de silêncio e castidade e vai lá para um convento. Deus quer isso de você e de mim? Não, não é isso. Nós somos o que do mundo? Está lá no Sermão da Montanha. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Como que a luz vai brilhar escondida na caverna? Como que o sal vai fazer alguma diferença se está guardado, escondido? É aqui que a gente tem que fazer diferença, entre as pessoas. Só que aí nós nos tornamos suscetíveis a todos esses problemas. O problema está nas avenidas da alma. E tem tanta coisa na nossa vida, no dia a dia, que corta a nossa conexão com Deus. Corta a nossa conexão com Jesus. Toda vez que você ora, pede perdão dos seus pecados e sinceramente você se arrepende, você é perfeito diante de Deus. Você é santo, puro. Acabou. Não tem pecado mais. Ele perdoou. E aí a novidade é a seguinte: você pode viver assim, sem pecado. Você vai deixar de ser pecador? Não. Quando Jesus voltar, sim. A glorificação vai fazer isso. Agora, viver uma vida sem cometer pecados, se não fosse possível, que sentido faz ser cristão? Onde está o poder de Deus? Eu volto a repetir, não existe nenhum pecado e nenhuma tentação que não possa ser vencido com o poder de Deus. E como eu disse semana passada, uma criança caminhando com um adulto segurando na mão desse adulto, vai cair? Não vai. Ela pode tropeçar, pode ter um buraco, você levanta a criança, ela não cai. O problema é que a gente larga da mão de Jesus. E aí é questão de tempo para eu cair, para cometer um pecado. Tem tanta coisa na nossa vida que corta essa conexão e nós não damos nem conta. Pode ser alguma coisa que você ouça,
pode ser a música que você está ouvindo, pode ser alguma coisa que você veja, que você assista, seja no seu computador, seja no seu iPad, seja na televisão. Pode ser o seu alimento, a sua bebida, pode ser alguma coisa que você leia, pode ser pessoas, amigos, algum relacionamento que está contribuindo para cortar essa conexão com Jesus, que faz com que você largue a mão de Jesus e aí você cai, você vai pecar. Não tem mais o poder dele, ele não está mais na direção da sua vida, no controle. Jesus disse o seguinte: você quer me seguir? É muito simples. Pegue a sua cruz. Tem mais uma coisa, negue o quê? Si mesmo. É isso que significa pegar a cruz. O que está crucificado nessa cruz que você pega para carregar? É o eu. Tem um capítulo inteiro no Caminho a Cristo falando sobre isso. Que a maior luta do cristão é o quê? A luta contra o eu. É a minha vontade, o meu desejo. Aí tem gente que acha que essa cruz que carrega, né, olha para a esposa, olha para o esposo e fala: você é a cruz que Deus me deu para carregar. Não é? Quanta gente ouve isso? Que cruz pesada que eu tenho que carregar. Mas eu vou aguentar, que eu vou chegar lá. Não é isso, não é isso. A cruz para carregar, você não pensa isso. Está ficando mais leve a sua cruz, né? Tá bom. É o eu é que está na cruz. Eu tenho que colocar o eu na cruz. Você tem que pegar você mesmo e todo dia. Como que eu vou negar o meu eu? E aí o jovem, eu pensava isso. Se eu deixar essas coisas que eu gosto tanto, minha vida não vai ter mais graça. Não vai ter graça. O que Deus está pensando? Se eu tirar a música que eu gosto, se eu tirar os filmes que eu gosto de assistir, se eu tirar os lugares que eu gosto de ir, os amigos que eu tenho, os livros que eu leio, as coisas que eu vejo, o que vai sobrar? Não sobra nada. Aí que vem a fé. Você tem que acreditar que Deus vai tirar da sua vida alguma coisa que você gosta muito. Mas Ele vai colocar outras no lugar que você vai gostar mais. E essas outras fazem parte do reino dele, não do reino desse mundo. Esse é o processo de santificação. Esse é o processo de mudança na nossa vida que nós precisamos entrar nele. Se eu ficar de braço cruzado, esperando Jesus voltar para mudar alguma coisa na minha vida, eu não vou chegar lá. Porque eu sou o quê? Que nós vimos semana passada. Eu faço parte de que grupo? O grupo morno da igreja de Laodiceia. Deus não espera que você hoje entregue sua vida para Ele e amanhã você é perfeito. Isso não vai acontecer. Ele sabe disso. Você sabe disso. Mas Ele quer você no processo. Bom, todo mundo aqui já viajou de avião, já passou pelo aeroporto e já viu aquela esteira, né? Aquela esteira do preguiçoso. Ou de quem está com muita pressa. Ou de quem gosta de brincar, né, Michele? Michele pega na minha mão, a gente entra naquela esteira, né? Não na escada rolante, na esteira. E ela fala: vamos correr. Que ela adora chegar no final e dar aquela parada de uma vez assim. É divertido. Não recomendo se você tem mais do que a minha idade. É meio perigoso. Mas é muito legal, né? Aquela esteira, ela vai andando e vai te levando. Então você vai andando, se você está andando no rumo que a esteira está indo, você vai andando no dobro da velocidade ou mais. Agora, tenta andar ao contrário. Contra a esteira. Nossa vida espiritual é isso. A gente está indo contra o mundo, contra tudo. Você está andando contra a esteira. A esteira está indo naquela direção, você está andando aqui e o progresso está indo. Mas o que acontece se você para de andar? O que acontece? Vai embora. Automaticamente você começa a voltar. Espiritualmente falando é isso. Se um dia você para de caminhar em direção a Jesus, automaticamente está voltando. Está indo embora. Você não pode parar um dia. Não existe uma coisa chamada férias espirituais. Não tem. E às vezes a gente quer tirar umas férias espirituais. Já aconteceu isso comigo. E olha que desastre. Que trabalho que dá para voltar. Porque quando vai embora mesmo. Leva muito rápido. Então todo dia você tem que pegar a sua Bíblia. Você tem que orar. Você tem que manter a sua comunhão com Deus e essa conexão. E não deixar nada cortar essa conexão. Aí você vai aprendendo. O que na minha vida está quebrando a minha conexão com Jesus? O que na minha vida está cortando o meu relacionamento com Ele? Tem a ver com o quê? Qual avenida da minha alma está atrapalhando o meu relacionamento com Jesus? Nós lemos semana passada a solução de Jesus para Laodiceia. Está lá em Apocalipse 3. No verso 20, diz o seguinte: eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz
Eu vou entrar. E vou fazer um banquete, um jantar. Ele comigo, eu com ele. Ou ela. Jesus está ali querendo entrar. Só que a gente olha para a nossa casa, e aí você diz assim, né, tá bagunçada a coisa aqui. Vou arrumar a sala. Aí a gente enfia as coisas embaixo do sofá, dá uma ajeitada, esconde sapato e tal, abre a porta, Jesus entra, senta ali no sofá e começa a bater um papo. Aí Jesus fala assim, posso usar o banheiro? Esqueci do banheiro. E aí a gente enrola Jesus ali, põe ele para fora, fecha a porta e continua a nossa vida. Mas Jesus entrou para morar. O problema é que se a gente abre a porta e deixa ele entrar para morar na nossa casa, ele vai acabar entrando em certos quartos que a gente não quer que ele entre. E se ele resolve ir na cozinha e abrir a geladeira? O que eu vou fazer? Será que Jesus vai olhar para a minha geladeira e vai encontrar alguma coisa que ele possa comer? Aí a gente tem que parar para pensar. Porque é isso que vai acontecer. Ele quer morar na nossa casa. E ele quer desfrutar de um jantar com a gente. Agora, o que ele vai comer? O que tem na minha geladeira? Se ele resolver ir no meu quarto e abrir as gavetas? E se ele falar, olha, é o seguinte, eu preciso mandar uma mensagem para o meu pai, posso usar o teu computador para mandar um e-mail? Não, senhor, o negócio é o seguinte, essa senha eu não dou para ninguém, porque no meu computador ninguém mexe. Será que ele pode olhar todos os arquivos que tem lá? Será que ele pode dar uma olhada ali que está seguro, está tranquilo? Será que ele pode ir lá no histórico da internet ver todos os sites que a gente pesquisou nas últimas semanas? Por isso que a gente deixa Jesus lá de fora. Porque ele vai entrar e ele vai abrir a porta do porão, lá do sótão, ele vai olhar nas caixas lá, mas não é porque ele está querendo, né, se intrometer na tua vida. É porque ele sabe que sozinho a gente não consegue limpar a nossa vida, a nossa casa. Ele que limpa para a gente. Ele fala, eu vim aqui para fazer a limpeza. Eu vim aqui para te ajudar a deixar a tua casa perfeita. O problema é que a gente não quer. A gente deixa lá, e Jesus vai entrando às vezes na nossa vida, você vai deixando, mas sempre tem alguma coisa, tem um baú lá trancado, a gente não quer mexer. E lá dentro do baú está tanta coisa que a gente guarda com carinho. A nossa história, o nosso passado, nossas dores, sofrimentos, mágoas. A gente não quer abrir. Porque se abrir, Jesus vai ver a mágoa que eu tenho. E se ele ver a mágoa que eu tenho, ele vai dizer que eu tenho que perdoar aquela pessoa. E eu não posso perdoar aquela pessoa, imagina. Será que você não se identifica com isso? Eu me identifico. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Jesus tem que entrar e tomar conta de tudo. Ele vem para fazer a limpeza, porque só ele tem os produtos de limpeza que vão realmente remover a mancha, que vai deixar tudo cheiroso, gostoso, onde ele possa morar, onde os anjos dele, o espírito dele vão ter prazer de habitar, que é no templo, na casa dele, que é o quê? Nosso corpo, a nossa mente. É a casa, é a morada, é o templo do Espírito Santo. Só que está sujo. Ele quer fazer a limpeza. Agora, cabe cada um de nós, porque nós é que temos que decidir se nós vamos fazer essa limpeza ou não. Então, eu quero agora, eu vou tentar em 5, 10 minutos contar a história do universo. Vamos tentar fazer isso? Pode deixar aquela imagem ali da galáxia, bem bonita, aquela última ali. Eu quero tentar contar para vocês a história do universo. Porque se a gente entender isso aqui, vai ficar mais fácil. Quando eu entendo o porquê, fica mais fácil tomar certas decisões na vida. E esse entendimento, essa compreensão me ajudou a mudar muito o meu relacionamento com Deus e muita coisa na minha vida mudou. Aqueles que têm muita fé não precisam disso. Sabe, quem tem muita fé, ouve a palavra de Deus, estuda aquilo que Deus revelou para nós, seja através da Bíblia, seja através do Espírito de profecia, a pessoa aceita, põe em prática e não questiona. O problema é que a gente estuda muito, se torna muito inteligente e questionador. E não tem problema, porque Deus tem as respostas. E se ele não tem a resposta, aí você faz como minha esposa, coloca no caderninho, ela tem um caderninho assim, perguntas para fazer para Jesus quando chegar no céu. A lista dela está enorme. Tem muita coisa que não tem resposta nesse mundo, não tem, é só chegando lá. Então, se preocupa, lá você vai ter sua audiência com ele. Se aqui todo mundo já consegue falar com Deus ao mesmo tempo, consegue ou não consegue? Eu tinha essa preocupação, eu pensava, mas eu vou ter tanto salvo. Não sei se nos 1000 anos eu vou ter um momento com Jesus. Bobagem, Deus é Deus. Se aqui todo mundo fala com ele ao mesmo tempo, lá não vai? Claro que vai. E lá você vai resolver cada um desses problemas que não tem resposta aqui. Coisa que você não entende aqui, o negócio é chegar lá. Porque lá você vai ter uma audiência e você resolve com ele. Agora, Deus tem muita resposta para muita coisa.
E para eu poder explicar para vocês, eu vou resumir para você a história desse livro. 5 a 10 minutos eu vou contar aqui para você. Interessante, os 3 primeiros capítulos da Bíblia falam de um tempo que não existia pecado. E os 2 primeiros e os 2 últimos também falam de um tempo onde não vai mais existir pecado. Tudo aqui no meio é a história do pecado e a história desse mundo. O que aconteceu lá no começo? Então, no princípio, eu estou vendo ali, você está vendo aí, uma galáxia. Interessante que o ser humano, até mais ou menos 100 anos atrás, não tinha nem noção que existiam outras galáxias. Para ver como a gente é muito inteligente, entendido, sabido, né? O mundo era assim, o pessoal olhava para o céu à noite e falava, isso aí que tem de estrela. A gente mora na Via Láctea, é aqui que é a nossa casa. Aí um tal de um Hubble, né, um astrônomo, descobriu a primeira galáxia, fora da nossa. E aí a mente do ser humano começou a expandir. Aí mandaram aquele telescópio, deram o nome dele, em homenagem, e agora a gente sabe que o universo é imenso. A gente não tem noção do tamanho do universo. O universo conhecido pelo homem tem de 200 a 300 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem de 200 a 300 bilhões de estrelas. Faz a conta. Multiplica aí 300 bilhões por 300 bilhões. Esse é um número de estrelas aproximado no universo conhecido pelo homem. Teve uns astrônomos australianos que fizeram a conta. Aí eles chegaram à conclusão de que o número de estrelas nesse universo conhecido é 10 vezes maior que o número de grãos de areia em todas as praias e desertos na Terra. Está expandindo sua mente? A minha não consegue alcançar isso. Mas imagina o que é isso. 10 vezes mais estrelas no universo do que os grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra. Já viu foto do deserto do Saara? É isso que Deus criou. E aí a palavra de Deus diz que Deus soprou e as estrelas surgiram. E as estrelas, né, a gente olha para o sol, essa bolinha no céu, e um detalhe interessante, né, eu e minha esposa, a gente gosta muito de assistir documentário, porque a gente aprende tanta coisa, e sobre a criação de Deus. Né? Interessante que a lua e o sol no céu têm o mesmo tamanho. Por isso que dá o eclipse, né? Certinho. Só que a lua é 400 vezes menor do que o sol. Interessante, por acaso a evolução maravilhosa colocou ela 400 vezes mais perto da Terra. Aí no céu parece que os dois têm o mesmo tamanho, mas o Sol é quase 1 milhão de vezes maior do que a Terra. E é uma estrelinha pequena. Porque a maior estrela que já fizeram, né, que descobriram, é a Canis Majoris, que cabe mais de 4 quadrilhões de vezes, né, o número de planeta Terra dentro do Canis Majoris. É mais de 4 quadrilhões de terras dentro de Canis Majoris. A gente não cabe na nossa mente. Começa a falar um número desse. Eu vi um pastor falando uma vez, dizendo que se a Terra fosse do tamanho de uma bolinha de golfe, Canis Majoris seria do tamanho do Monte Everest. 8.848 metros de altura. E a Terra é isso aqui. E essa estrelinha, Deus soprou e ela surgiu. Agora, a pergunta é a seguinte. Deus, a palavra de Deus diz em 1 João 4, 8. Alguém conhece esse verso? O que está dizendo ali? 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Ele não ama, ele não sente amor, ele não tem amor, ele é amor. Se a gente pegasse fizesse uma endoscopia em Deus, colocasse ali dentro, ali, aquela câmera e vai lá ver o que tem dentro dele, eu não sei o que a gente ia ver, mas o que ia encontrar lá dentro é amor. Porque ele é feito de amor. O ser humano não consegue entender isso. Agora, Deus sendo tão imenso, porque ele é maior que esse universo que ele criou, como que ele ia se relacionar com a criatura desse tamanhozinho? Pequenininho, minúsculo. Então Deus encontrou um meio. E esse meio está no livro de João. Jesus mesmo disse, João 14, no verso 6. E é um verso muito conhecido de todos nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem que vai ao Pai? Ninguém. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está aí a solução. Jesus, parte da Trindade, Jesus sendo Deus, se tornou o elo entre toda a criatura e Deus. Jesus é aquele que se transforma na criatura
para que Deus possa abraçar a criatura, para que a criatura possa olhar nos olhos de Deus, para que possa ouvir a voz de Deus face a face, para que ganhe o abraço de Deus e caminhe junto, lado a lado. Jesus provou isso vindo à terra e se tornando o quê? Emanuel, Deus conosco, um de nós. Antes desse mundo ser criado, Deus já fazia isso. E no trono do universo, quem que estava sentado lá? Jesus, o Filho de Deus. E Jesus, como se transformou num ser humano para se tornar um de nós, ele também se transforma num anjo para estar com os anjos. A maioria das igrejas não compreendem isso, não entendem isso. E até acusam a nossa igreja, e tem uma outra que entende isso, mas eles já distorcem, são os testemunhos de Jeová. Que Jesus também toma forma de anjo. E a Bíblia fala até o nome. Qual é o nome dele quando ele está na forma de anjo? Miguel. O arcanjo Miguel nada mais é do que quem? Jesus. Esse é o nome que ele recebeu quando nasceu de Maria. Então, Miguel é o nome de Jesus quando ele está na forma de anjo, para estar com os anjos. Olha só, o amor de Deus. Ele quer estar com as criaturas, esse é o desejo de Deus. Está tão perto, que ele pode dar um abraço. Esse é Jesus. Esse é o Deus que nós adoramos. Só que a gente sabe na história, no texto bíblico, o maior dos anjos se rebelou contra ele, Lúcifer. E aí nós sabemos que o capítulo 12 de Apocalipse revela que o dragão, né, lutou contra Miguel e os seus anjos, e com a sua cauda ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. São quem? Os anjos. E aí a guerra foi trazida para esse mundo. E agora começa a batalha. Agora, o problema todo nisso é que o caráter de Deus foi questionado. E a lei de Deus foi questionada por esse anjo. Todos os seres criados por Deus, em todos os mundos, porque seria muita presunção nossa acreditar que no universo, com tantos bilhões de galáxias e estrelas, nós somos o único planeta habitado. Claro que não. Os anjos são seres que servem a Deus, são ministros de Deus a serviço das criaturas. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14. Você pode olhar lá, os anjos são ministros de Deus a serviço de nós, criaturas. Então, nesse universo imenso, cheio de criaturas de Deus, o caráter dele agora foi questionado, a lei dele foi questionada. Isso ficou em jogo. E agora, quando Adão e Eva pecam e preferem acreditar na palavra da serpente que acabaram de conhecer, em vez de acreditar no Deus que criou eles e que todos os dias caminhava com eles ali no jardim do Éden, eles entregaram esse planeta para o inimigo. E agora Satanás se sente dono desse planeta, mas Deus falou, não, espera um pouquinho, ainda não. Eu vou pagar o preço para resgatar esse planeta. E a partir dali começa a guerra. E eu expliquei um pouquinho disso no grupo dos jovens que a gente se encontrou uma semana atrás. O que acontece? Satanás tentando se livrar do povo de Deus nesse mundo. Por quê? Porque ele entendeu que Deus sempre tem uma desculpa para vir aqui, para se intrometer nesse mundo, enquanto existem pessoas aqui que guardam a sua lei, que o amam e querem fazer a vontade dele. Por isso que a gente olha no Velho Testamento, tem tanta guerra. Claro, o povo adorava Baal, Dagon e outros deuses, e aí eles vinham movidos pelo inimigo de Deus para destruir o povo de Deus. E aquelas guerras todas eram para defender o povo de Deus, porque senão, se não existisse o povo de Deus, o mundo não chegava ao ponto de Jesus vir aqui nascer. E isso que Satanás tentava fazer o tempo todo. E o tempo todo Satanás dizendo para Deus, vira as costas, esquece esse mundo, vai embora, é meu. E Jesus dizendo, esse mundo pode ser seu temporariamente. Eu vou pagar o preço. Mas aí ainda existem pessoas que me amam, que guardam os meus mandamentos. E aí essa guerra vem até o momento que Jesus vem e nasce aqui. E aí Emanuel, Deus conosco. Deus volta a se relacionar pessoalmente com o ser humano. E agora ele tem todo o direito. Tem todo o direito, porque ele diz o seguinte, eu sou um deles. Agora eu tenho o passaporte australiano. Eu sou cidadão desse país. Jesus fez isso com a terra. Eu sou cidadão da terra, eu sou um terráqueo. Eu sou Deus e ao mesmo tempo eu sou um deles. Não vem dizer para mim, it's not your business. It's my business. Eu sou um deles. Acabou. Ali ele venceu. E ele tem todo o direito. E a guerra continua. Agora, estamos chegando no final dessa guerra. E nós sabemos o que vai acontecer. Jesus vai voltar muito em breve. E no final dessa batalha, o mundo vai se polarizar, e já está acontecendo isso. Vai acontecer de um grupo se rebelar totalmente contra Deus, sua lei e sua vontade. E um pequeno grupo vai ficar do outro lado,
firme, custe o que custar. E vão estar dispostos a pagar com a vida, se for preciso, para ficar do lado da palavra de Deus e da verdade. Você já sabe que isso vai acontecer. Isso está acontecendo, as pessoas estão decidindo. Agora, isso vai ficar muito claro e nítido quando acontecer uma coisa que a palavra de Deus diz que vai acontecer, que já está acontecendo. Quem que vai se retirar desse mundo? O Espírito Santo. Por quê? Agora que quando a gente entende as coisas, você entende melhor o que Deus pede de nós. O Espírito Santo vai se retirar. E vai se retirar primeiro do povo de Deus. Agora, aquele que já recebeu o batismo do Espírito Santo, faz alguma diferença para ele ou para ela se o Espírito Santo for embora? Não faz. Para mim não tem problema nenhum. Você vai dizer, o Espírito Santo está onde? Dentro de mim. Eu já fui batizado com o Espírito. Ele pode ir embora do mundo, porque ele habita em mim, ele mora em mim. Para mim está resolvido. Agora ele vai embora do mundo. E o batismo do Espírito Santo nos leva a uma santificação plena. Eu, por mim mesmo, não posso ser como Jesus. Eu não vou conseguir nunca. Você pode se esforçar o quanto quiser. Você não vai conseguir. Agora, se você entrega toda a sua vida a Deus, como eu disse, atravessa aquela linha, e tudo que você tem, está no altar de Jesus todos os dias, sua vida pertence a Ele, você se prepara para receber o batismo do Espírito Santo. E você torna como Ele. Então, eu quero só ler um texto com vocês. 1 Pedro 1, 15 e 16. Deus diz para nós o seguinte, 1 Pedro 1, 15 e 16. Você já ouviu. Aqui diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus pede de cada um de nós santidade, pureza. Tem um outro texto, eu não vou ler agora, 2 Pedro 3,14. Diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis. Será que Deus pediria algo impossível de nós? Não. Se Ele está dizendo que eu posso e devo ser santo como Ele é santo, é porque isso é possível. Mas muitos de nós achamos que não. Eu vou ser perfeito quando Jesus voltar, Ele me transforma e beleza. Existe um processo de santificação agora, para nos tornarmos como Jesus. E Deus está criando esse exército, chamado 144 mil, antes da volta dele, que vão viver como Jesus vivia, que vão ser como Jesus. E vão fazer uma obra maravilhosa que vai trazer milhares de pessoas para o reino de Deus, antes da volta de Jesus. Que vai se unir a esse pequeno grupo, completamente diferente do outro, que não tem mais o Espírito Santo. Agora, o que vai acontecer? E por quê? A grande pergunta é a seguinte. Nós estudamos a profecia. Se você ainda não entende isso, estude. Espero que isso desperte sua curiosidade. Que você pergunte para alguém e vai estudar. Mas Deus tem um período agora, chamado período de graça. Esse período de graça vai acabar. E nós, em português, muitas vezes dizemos que é o fechamento do quê? Da porta da graça. Vai acabar. Por quê? Porque Deus chega um ponto que Ele vai falar, basta, está feito. Hoje Ele intercede por nós, lá no santuário celestial. E Ele diz, agora está definido. Quem tinha que estar contra mim, já está naquele grupo. Quem está do meu lado, já fez a entrega deles, eles estão comigo. Eu não preciso interceder mais por ninguém. Acabou, fechou. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Jesus já não devia voltar naquele instante. Não tem mais oportunidade de salvação para ninguém. Quem está perdido, está selado, está marcado. Quem é dele também está selado, está salvo. Mas Jesus ainda demora um pouquinho. Ele demora um pouquinho. Por que ele demora? Sabe por quê? Quando eu entendi isso, ficou claro o porquê que nós precisamos de uma mudança e santificação nesse momento da nossa vida. Porque lá no começo, o caráter de Deus foi questionado. Lá no princípio, a lei dele foi colocada em dúvida. E essa dúvida ficou pelo universo. Deus teve que deixar o pecado desenrolar na história desse planeta para que todo mundo, não só você e eu, mas o universo inteiro entenda quão mal é o mal. E na cruz ficou claro, ficou bem claro, porque
o que Satanás fez? Aquele anjo de luz, Lúcifer, ele quis matar o Filho de Deus. Ele queria tanto o trono de Miguel, que ele colocou Miguel, Jesus, na cruz. E agora o universo entendeu. Outra coisa que Jesus fez ali na cruz, para deixar isso bem claro, foi o seguinte: quando Jesus morre na cruz, ele não salvou só você e eu. Ele salvou o universo inteiro. O universo inteiro. Porque agora, imagine se você, coloque no lugar, como eu fiz uma vez e consegui compreender. Se coloque no lugar de uma criatura de Deus que mora nessa galáxia. Quem sabe um dia a gente vai visitar, não sei qual é, mas quem sabe um dia a gente vai lá. E aí em algum lugar, eu acredito que existem criaturas de Deus. Estão lá, em planetas como esse aqui. Claro que sem o pecado. E se um ser criado por Deus lá do outro lado do universo, os anjos mesmo, que estão lá e adoram a Deus em volta do seu trono, viram o seu Criador sair lá do trono dele e vir aqui numa galáxia, entre bilhões de galáxias, num cantinho, num lugar chamado Sistema Solar, que se o Sistema Solar fosse do tamanho dessa moeda de 50 centavos que a gente tem aqui, a Via Láctea seria do tamanho do continente norte-americano. Então é um cantinho dessa galáxia. E aí ele vai num planetinha que não é nem o maior nesse sistema, porque Júpiter é monstruosamente maior do que a Terra. Aí ele vem aqui, se torna um de nós e morre. O que você pensaria se você fosse um ser sem pecado, criado por Deus, vivendo numa galáxia distante? Como você se sentiria? O que você ia achar dele? Sabe o que eu pensei? Se eu estivesse lá, no canto do universo, numa galáxia daquela, vejo o meu Criador sentado no trono, rei desse universo inteiro, indo lá, morrendo por nós, formiguinhas aqui nesse planeta, eu ia pensar o seguinte: se fosse aqui, ele faria o mesmo. É ou não é? Esse é o sentimento de todos eles. Jesus salvou o universo inteiro naquele momento, porque ele mostrou para todo mundo que, por mais insignificante que esse planeta seja, por mais minúsculo que nós pareçamos para o universo, pecadores, frágeis, ele veio aqui morrer por nós, ele faria isso por cada um deles lá. Jesus salvou o universo inteiro, ele mostrou o que é Deus é amor, na prática. Só que agora o caráter dele foi questionado, e o pecado está sendo estudado e compreendido, para que nunca mais se repita. E no momento que Jesus demora um pouquinho para vir, e deixa a terra ficar mais um pouquinho aqui, sem o Espírito Santo, ele tira qualquer dúvida, para sempre. Porque ele vai mostrar nesse mundo o que é o pecado sem o Espírito dele. E nós vamos ver o que vai acontecer. Quando os seres humanos, pecadores, nesse mundo de tanta promiscuidade, maldade, crueldade, desonestidade, estiver continuando aqui, sem a presença do Espírito de Deus. Ele vai mostrar, ele vai dizer: sem o meu Espírito, é isso que é o pecado. Esse é o resultado. Todo mundo vai ver o resultado final. Porque o mundo ainda funciona e a coisa caminha, porque o Espírito de Deus ainda trabalha no coração até mesmo do ateu. E é ele que segura esse mundo e impede dele se tornar um caos. Agora, por outro lado, e agora você precisa entender isso, Deus, com orgulho, vai mostrar os seus troféus para o universo. E ele vai dizer para o universo inteiro: vocês estão vendo o que é o pecado? Olha o resultado de seres criados por mim sem o meu Espírito. É isso que acontece. Ao mesmo tempo, Deus vai mostrar o outro grupo para o universo e vai dizer: estão vendo essas pessoas? São pecadores, nasceram naquele mundo de pecado, viveram lá a vida inteira, mas eles se entregaram totalmente a mim. E eles decidiram me amar. E eles receberam o meu Espírito. Olha para a vida deles. Eles já fazem parte do meu reino, mesmo estando lá. Eles já estão vivendo como se estivesse aqui. Só tem que mudar de endereço, porque eles já são cidadãos do meu reino. Isso aconteceu com um indivíduo, milhares de anos atrás, chamado Enoque. Enoque chegou nesse ponto que Deus falou: ele já é um cidadão do meu reino. Enoque, vamos mudar seu endereço, você está no lugar errado. Sai desse planeta e vem para cá. Quantos milhares de anos Enoque já está lá? Tranquilo. Teve um outro, chamado Moisés. Teve um outro, chamado Elias. Elias e Enoque não tiveram que passar pela morte. O que vai acontecer conosco
porque eu acredito que Jesus está voltando nessa geração. O mesmo que aconteceu com eles. Em vida, Deus vai levar-nos a demonstrar para o mundo o caráter de Jesus. Por isso, eu na minha vida, você na tua vida, tem que estar vivendo no céu, mesmo estando nesse mundo. Seu coração já está lá, tua mente já está lá. Jesus entrou na tua casa e fez a limpeza. Ele mora com você. E a sua vida, por mais que seu corpo esteja aqui, não é desse mundo. É lá. O seu coração já está lá, sua mente está lá. E aí tudo que você vê, ouve, pensa, conversa, come, bebe, é o que você faria estando lá. Porque você já vive no céu. Quando eu entendi isso, eu decidi que eu quero ser um troféu na mão de Jesus, mudou tudo na minha vida. E essa mudança continua. Tem muita coisa para mudar ainda. Mas algumas coisas básicas que eu estava lutando, teve que ficar para trás. Porque eu entendi que se eu vou morar no céu, e eu tenho que ser transformado aqui antes de chegar lá, a Michelle é gaúcha. Né? E lá na casa do pai dela, todo domingo, né, um espeto era meu. E ela passava vergonha. Porque eu começava a comer antes de todo mundo terminava e meia hora depois eu ainda estava comendo. Mas eu entendi que se eu não mudar isso, eu vou chegar no céu e não vai acontecer o seguinte: eu vou chegar ali, vai passar uma semana, 2, e de repente eu vou estar assim. E o meu anjo vai chegar do meu lado e falar: Ricardo, o que aconteceu? O seguinte, eu sei que aqui não morre nada, mas eu estou vendo aquele bezerrinho ali e eu já estou tendo ideias. Eu já estou pensando nele. Eu entendi. E você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil? Levou anos. Levou alguns anos, mas Deus tirou isso da minha vida. E isso foi só o primeiro passo, porque tem tantas outras coisas que não vai ter lá. No Japão, a gente tem muito aquelas maquininhas assim, né? Vending machine. Para todo lado. Onde você vai, tem. Os produtos que estão ali, eu não vou encontrar lá. E eles fazem mal para a minha saúde, mas Deus não está preocupado com a saúde. Saúde é a última coisa na lista dele, nesse ponto. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu não cuidar desse templo, né, em 1 Coríntios, tem um texto que diz o seguinte, que Deus vem destruir aqueles que estão destruindo o templo do Espírito Santo. Eu não quero fazer parte desse grupo. Em Apocalipse, no capítulo 11, verso 18, diz assim, na última parte, que Jesus está vindo destruir aqueles que destroem a terra. Minha esposa é bióloga, e ela vivia dizendo para mim: vai escovar os dentes, vai fazer a barba, fecha a torneira. Para quê? Para que cuidar do planeta? Jesus não vem acabar com esse planeta? Não vai destruir? Por que eu tenho que preservar esse planeta? Ele vai pôr um fim nisso aqui tudo mesmo. O planeta vai ser destruído, para que eu vou cuidar? Quando eu entendi o que está acontecendo, tudo mudou na minha vida. Quando eu entendi que toda vez que eu vou no açougue e eu compro aquele quilo de carne, primeiro, a água do planeta está acabando por causa da carne. Você sabia disso? São 400 litros de água para produzir 1 quilo de batata. São 4.000 litros de água para produzir 1 quilo de arroz. São 13.000 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Nunca se consumiu tanta carne no mundo como agora. Sabia que a floresta amazônica está sendo destruída por causa da carne? Eles estão destruindo, plantando soja, trigo, que vai virar ração para o gado. Ou seja, a floresta amazônica está virando carne. E assim por diante. A gente é insensível. Eu vou sugerir para você, e se você tiver coragem, assista um documentário chamado Earthlings, ou em português, Terráqueos. Se alguém aqui já viu, deve ter embrulhado o estômago. Porque mostra o que a gente está fazendo com a natureza que Deus criou, com os animais, que tem o mesmo fôlego de vida que você e eu temos. Mas a gente é tão insensível. Se alguém aqui tivesse que matar o próprio animal para comer, eu garanto que muita gente aqui não ia comer carne. Mas sabe o que a gente faz? A gente paga alguém para fazer isso para a gente. Quem que é culpado no caso de um crime de morte? É o mandante do crime ou é quem matou? Os dois, né? Pois é isso que a gente faz. A gente paga alguém para fazer o serviço sujo. Porque eu não tenho coragem de ir lá e matar eu mesmo. Está entendendo? E Jesus falou o seguinte, Apocalipse 11, 18. Eis que venho para destruir aqueles que destroem a terra. Aí eu comecei a fechar a torneira. Aí eu comecei a mudar o meu comportamento. Sabe por quê? Porque Jesus olha para mim e ele diz assim, você está destruindo esse planeta, infelizmente você não vai se qualificar para morar no meu novo planeta que eu estou fazendo para vocês. Agora, no momento que você cuida desse, apesar de que ele vai ser destruído,
Você está mostrando para Jesus: eu sou um cidadão perfeito para o teu novo planeta. Porque esse aqui, eu estou cuidando. Eu estou sendo um bom mordomo. O mordomo mora na casa do Senhor. Come da comida dele, desfruta de todo o conforto. Mas ele é dono da casa? Não. Deus criou esse planeta, colocou nas nossas mãos e disse: morem, habitem, desfrutem e cuidem dele para mim. E o que o ser humano está fazendo? Se Jesus não volta logo, a gente vai destruir esse planeta. Nós vamos consumir todos os recursos naturais e acabar com ele. Então, a gente vai começando a ampliar a nossa visão e entendendo por que nós precisamos de certas mudanças na nossa vida. E quando Jesus vier, nós vamos ser encontrados ou perfeitos, santos e puros como Jesus, ou então o Espírito Santo vai se retirar. E vai se retirar de quem? De nós também. Por isso hoje eu preciso decidir: Senhor, o que está impedindo as avenidas da minha alma de terem comunicação contigo? Eu estou no meu processo de santificação? Eu entreguei tudo que tem na minha vida, os meus bens, a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos fazem parte de ti? Ou fazem parte do meu eu? Se você fizer essa entrega e fizer parte desse grupo, também a honra e a glória que Jesus tem reservado para você são indescritíveis. Esse grupo de pessoas, os 144 mil, que vão passar esse momento mais difícil da história do mundo, e nós somos aqueles que Moisés, Elias, Enoque, os discípulos de Jesus dariam tudo para estar aqui vendo o que a gente está vendo e vivendo o que nós estamos vivendo. Mas a honra e a glória que Jesus tem para nós é indescritível. Quando a cidade santa descer do céu e esse mundo for renovado, todos os salvos vão habitar nesse planeta. Os 144 mil vão morar dentro da cidade, junto com Jesus. Tem um templo ali dentro que somente eles vão ter reuniões e encontros pessoais com Jesus. E eles vão reinar ali dentro com Jesus o reino de Deus. E onde que é o reino de Deus? É o universo. Por isso que nós vamos receber coroas, porque nós vamos ser príncipes e princesas com o Rei Jesus. A lista é grande de honras e glórias que Deus tem para você e para mim. A gente está trocando essa coroa e essa vida eterna pelo quê? Nesse mundo. Quais são as migalhas que o inimigo de Deus está colocando no seu prato e você está feliz da vida com as coisas desse mundo, abrindo mão dessa vida eterna e dessa honra, de tudo isso que Deus tem para você e para mim? Hoje é o dia da decisão, porque a gente não tem muito mais tempo. Se tivesse tempo, você não estava ouvindo essa mensagem hoje, garanto para você. Mas o tempo está acabando, o tempo está se esgotando, e para você e para mim, a decisão é agora. Hoje eu tenho que decidir aonde eu vou passar a minha eternidade. É lá dentro daquela cidade com Jesus, com uma coroa brilhando na minha testa, mostrando como eu vivi com Ele aqui, onde eu vou passar milhões de anos com os meus amigos, com os meus familiares, com as pessoas que eu amo, num lugar onde não tem dor, sofrimento, tristeza, ou eu vou me iludir com as luzes desse mundo, com as migalhas que o inimigo traz e faz parecer que é caviar, mas não é. É lixo. E a gente gosta. Eu preciso tomar decisão. Eu preciso sofrer aqui agora, para ter prazer para sempre. Eu preciso abrir mão dessas coisas hoje, agora, para ser feliz para sempre. Você tem que decidir. Ninguém pode tomar essa decisão por você, e Deus não vai forçar e obrigar você. É sua decisão, é a sua escolha. Peça hoje: Senhor, eu quero abrir mão dessas coisas. Eu quero que a minha vida pertença a você. Eu quero fazer um convite hoje, agora, para quem quiser junto comigo fazer essa entrega total da vida, vir aqui, para a gente orar e dizer para Deus, e dizer para o inimigo de Deus: minha vida pertence a Jesus. Eu pertenço a Ele, e eu vou viver para sempre com Ele, no céu, custe o que custar. Se eu tiver que abrir mão das coisas que eu mais gosto nesse mundo, nessa vida, eu vou. Se eu tiver que aprender a gostar de coisas que eu não gosto, eu vou aprender. E Deus vai me ajudar, porque eu vou orar todos os dias, eu vou buscar, eu não vou tirar férias espirituais, jamais. Eu vou continuar na luta. Eu quero convidar minha esposa para vir aqui, porque eu sei que ela já tomou essa decisão junto comigo. Mas eu quero convidar você que está sentindo Deus falando no seu coração: eu quero viver para sempre. Vem aqui para nós orarmos juntos. Tem espaço, pode vir. E essa é uma atitude física
onde você, como no seu batismo, como na Santa Ceia, como em outros rituais, publicamente você disse: eu amo a Jesus. E eu entendo o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. E eu me entrego a minha vida a Ele. E eu quero viver com Ele para sempre. Porque vai ser maravilhoso quando a gente abrir a nossa janela de manhã no céu e olhar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos irmãos. A gente vai estar lá. E você vai olhar para os seus vizinhos e dizer: valeu a pena. Foi difícil? Foi. Foi sofrido? Foi. Mas a gente chegou aqui. E agora a gente vai viver para sempre nesse mundo maravilhoso. Querido Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome porque Jesus, o Filho de Deus, o Criador, aquele que sentou e senta no trono do universo, aquele que vem até a criatura para dar um abraço, estar tão perto, veio a esse mundo, se tornou um de nós e provou para o universo inteiro que Deus é amor. Que se for preciso, o Senhor prefere morrer do que ficar sem nós. E foi isso que o Senhor fez, para que nós pudéssemos viver eternamente contigo. E o que o Senhor pede de nós não é que morramos por Ti, como o Senhor morreu por nós, mas que vivamos por Ti. E a nossa vida nesse mundo, poucos anos que passamos aqui, são dedicados a Ti, Senhor. Nós queremos viver aqui como vamos viver no céu, em comunhão contigo, um relacionamento íntimo. E como a Tua palavra diz, nós queremos que na nossa vida, quer comamos, quer bebamos, nós queremos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Santifica a nossa vida, santifica a nossa família. E faça de cada um de nós um troféu nas Tuas mãos, para que o Senhor mostre com orgulho para todo o universo: estes são os meus filhos, filhos amados que fazem a minha vontade, que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, nessa manhã, esta família, se entrega a Ti. Tudo que temos e somos, colocamos no Teu altar. Nos dedicamos e consagramos a nossa vida a Ti mais uma vez e pedimos que faça a Tua obra, a obra do Teu Espírito no nosso coração. Porque quando chegar aquele dia, nós queremos estar ali de pé, olhando para Jesus nas nuvens do céu. E nós não queremos que falte ninguém ali. Queremos olhar para o nosso lado, para a nossa esquerda e direita, e ver os nossos familiares, os nossos irmãos e amigos ali em pé conosco também. Por isso, faça de nós o sal da terra, a luz do mundo, para que possamos iluminar a escuridão e as trevas espirituais de outras pessoas também. Para que eles estejam ali conosco, sendo nosso vizinho no céu, eternamente. Por isso entregamos mais uma vez, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Escreva a Tua lei, a Tua palavra na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, para que possamos viver todos os dias de acordo com a Tua vontade. Limpa a nossa vida, a nossa casa. Entra e ceie conosco e nós contigo, pois é isso que nós queremos. E nós rogamos e pedimos essa bênção, confiados no nome de Jesus. Amém.